Agora sim, caba velho. Tu deixa de ser criatura e passa a ser chamado de filho. E faz parte da família. Pessoal, eu acabei de gravar no pendrive 10 minutos de história bíblica de uma versão caipira, pro meu pai poder escutar, porque ele gosta muito de escutar rádio e escutar modão caipira. Então coloquei versículos bíblicos com aplicações para os dias de hoje, de uma forma espontânea, porque eu acho que ele vai gostar muito. Uma maneira de evangelizar para ele. Ó, tá no pendrive, ó como é que ficou. Tá vendo? Foca aí, ó, Bíblia caipira. Em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no começo de tudo, a palavra já estava lá. É isso, pessoal. Eu vou voltar e vou levar vocês. Vou entregar para ele hoje. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver se ele vai gostar. Confie naquele que estava no começo de tudo. Em João 3,16, está falando isso aqui, ó. Porque Deus gostou tanto, mas tanto, desse mundão de gente, que deu o seu Filho único, para todo aquele que crê nele não se perder, mas ter a vida eterna. Você já reparou que um pai não costuma largar o filho dele por nada? Pois Deus fez mais que isso. Ele entregou o que tinha de mais precioso para salvar nós. Não importa se você é rico ou pobre, da cidade ou da roça, estudado ou simples. O amor de Deus alcança todo mundo. Agora, do mesmo jeito que uma semente só dá fruto quando é recebida pela terra boa, a salvação só dá fruto quando a gente recebe Jesus no coração. Deus já fez a parte dele. Agora cabe a nós crer e andar com ele. Porque quem se apega em Jesus não está só de passagem por esse mundo, não. Está caminhando rumo à vida eterna. Deus não amou você pelo que você tem, nem pelo que você faz. Deus amou você porque você é filho dele. E a maior prova desse amor foi Jesus na cruz. Eu falei que tu é filho dele, mas a verdade mesmo é criatura. Só se torna filho de Deus quando reconhece ele como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua vida. Agora sim, caba velho, tu deixa de ser criatura e passa a ser chamado de filho, e faz parte da família de Deus. O primeiro livro da Bíblia diz que, lá no comecinho, antes de Adão e Eva desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viviam pertinho do Senhor, numa comunhão perfeita. A Bíblia diz que ouviam a voz de Deus andando pelo jardim. Mas quando o pecado entrou, essa amizade foi quebrada. E o ser humano ficou afastado de Deus. Só que Deus, que sabe de todas as coisas, antes mesmo delas acontecer, já tinha preparado um jeito de salvar a humanidade, desde antes da fundação do mundo. Assim como por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, por outro homem, Jesus Cristo, justo, santo e sem pecado, Deus abriu de novo a estrada para nós voltar para a presença dele. Antigamente tinha um véu muito grosso dentro do templo. Esse véu separava a presença de Deus do povo. Lá no lugar santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote, e ainda assim uma vez por ano. Se alguém entrasse de qualquer jeito diante da santidade de Deus, podia até morrer. Mas quando Jesus entregou sua vida na cruz, aconteceu uma coisa extraordinária. Aquele véu se rasgou de cima até embaixo. Foi Deus mostrando que o caminho estava aberto de novo. Hoje não tem mais cerca, não tem mais porteira fechada, não tem mais véu separando o homem de Deus. Por meio de Jesus, qualquer pessoa pode chegar diante do Pai, dobrar o joelho, fazer sua oração e alcançar misericórdia, graça e salvação. O caminho que Adão fechou lá no jardim
Jesus abriu lá na cruz. Antigamente, o povo ficava de longe, mas hoje você pode chegar pertinho de Deus. Quando você ora em nome de Jesus, suas palavras não ficam rodando no vento, não. Elas chegam diante do trono do Pai pelo sangue de Cristo. Então aproveite esse privilégio, porque a porteira da graça está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Gruda nos pés de Jesus enquanto há tempo. Sabe o que quer dizer graça? Graça é quando Deus faz um bem tão grande para nós, sem nós ter merecido nada. É um presentão que Ele dá de coração, sem cobrar pagamento, sem pedir nada em troca. É igual um homem que estava perdido na estrada, sem rumo e sem condição de voltar para casa. Aí alguém para, coloca ele na carroça e leva ele de volta sem cobrar um tostão. Foi isso que Deus fez por nós. No capítulo 14 do Evangelho de João está escrito: antes de Jesus ser pregado naquela cruz, ele chamou os seus discípulos e trouxe uma palavra que até hoje dá esperança para o coração do crente. Ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha contado para vocês. Vou preparar um lugar. Olha que coisa linda isso aqui, moço. Jesus não estava contando história, nem tentando animar o povo com promessa vazia. Quem estava falando era o Filho de Deus, a própria palavra de Deus encarnada em pessoa. E Deus não mente, nunca mentiu e nunca vai mentir. Se Jesus falou que ia preparar lugar, pode ter certeza que ele foi mesmo. E do mesmo jeito que ele prometeu que ia, ele também prometeu que voltaria. Ele disse: e quando eu for preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou levar vocês tudinho para mim. Então nós não tá caminhando sem destino, não. Nossa morada verdadeira está sendo preparada lá no céu. E se Jesus cumpriu a promessa de morrer, ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus, ele também vai cumprir a promessa de voltar para buscar o seu povo. Um dia a trombeta vai tocar no céu, os salvos em Cristo vai tudo subir e nós vamos morar com ele para sempre. Talvez você more numa casa simples, passando aperto e dificuldade todo dia. Mas não se esqueça, Jesus está preparando uma morada muito melhor do que qualquer casa desse mundo. E quem prometeu isso foi aquele que nunca falhou numa palavra sequer. Então, continue firme, porque o dono da promessa está voltando para buscar nós. Entrega tua vida ao Senhor Jesus, aguenta firme mais um pouco e tenha certeza da sua salvação em Jesus Cristo. As lutas de hoje são passageiras, mas a glória que Deus preparou é eterna. A estrada pode ser comprida e cheia de poeira, mas o destino do crente é maravilhoso. Um dia nós vai deixar esse mundo de sofrimento para trás e vai morar para sempre com Jesus, onde nunca mais haverá despedida, lágrima ou dor. Só alegria na presença do Rei dos Reis. Oh, e não perca seu tempo se ajoelhando diante de deuses que nunca fizeram nada por você. Nenhum deles deixou a glória do céu. Nenhum deles derramou sangue numa cruz. E nenhum deles deu a própria vida para salvar sua alma. Em vez disso, abra a porta do seu coração e deixe Jesus fazer morada dentro de você. Deixe Ele tomar conta da sua vida, dos seus caminhos, dos seus pensamentos e do seu coração. Faça de Jesus o único Senhor e Deus da sua vida, porque foi Ele quem morreu e ressuscitou por você. E não sou eu quem estou dizendo isso, não. Foi o próprio Jesus que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer que não tem outro caminho, não tem outro Salvador, e não existe outro nome capaz de levar o homem até Deus. A salvação está em Jesus
e somente em Jesus.